A tendência que começamos a registrar no mês passado e que neste mês continuamos a confirmar, que o mercado imobiliário não sofreu o choque. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje estamos aqui na zona do polo universitário da cidade do Porto, do São João. É um polo que começou a ser desenvolvido há cerca de 20 anos e escolhemos este cenário muito bonito porque é um cenário de transformação, aquilo que também acreditamos que a sociedade e o mundo dos negócios está a ocorrer e a originar fruto desta pandemia. E o que vos trazemos hoje é os dados em plena pandemia, portanto referentes a janeiro e fevereiro de 2021, comparando com o período homólogo de há um ano atrás, portanto janeiro e fevereiro de 2020, numa altura em que ainda não se falava no confinamento e em que em Portugal ainda não havia o primeiro caso registado de Covid. E a surpresa, se estes números nos podem dar, é que comparando uma altura já bastante confinada, portanto de meados de janeiro até ao final do mês de fevereiro, com o período homólogo do ano passado em que não havia confinamento, os números atuais são ligeiramente superiores àqueles que registávamos há um ano atrás, nomeadamente em termos do número de vendas, em termos do valor médio do imóvel que é transacionado e em termos do valor global que foi mediado aqui na cidade do Porto, no mercado de compra e de venda. Por outro lado, trazemos também alguns indicadores económicos que continuam a ter um desenvolvimento favorável à economia global e vamos apresentar também aqui a comparação de três indicadores adicionais àqueles que já vínhamos a acompanhar, nomeadamente o valor ou o desenvolvimento das obrigações do Tesouro Português a 10 anos, o valor da cotação do ouro e o valor da cotação do barril de petróleo, que nos dá uma perspectiva económica e uma perspectiva sobre o desenvolvimento da economia a nível global. Convido-vos então agora a vermos os números mais em específico. Indo então aqui aos indicadores da atividade de mediação imobiliária aqui na cidade do Porto, o que podemos registar com alguma surpresa é que em pleno período de confinamento, recordando janeiro e fevereiro de 2021, comparando com uma altura em que ainda não havia sequer um único caso de Covid aqui em Portugal, pelo menos registado dessa forma, janeiro e fevereiro de 2020, existe neste momento um ligeiro crescimento nas vendas, entre 1 a 2%, e existe também um crescimento já um bocadinho mais expressivo no volume de negócios que foi mediado nestes 2 meses, e entre 5 a 6%. E também podemos registar aqui uma subida na área média que é por cada negócio que é efetuado, portanto que neste momento se situa em 110 metros quadrados e que corresponde a um aumento de 1% em relação àquilo que se verificava há um ano atrás e também um aumento na transação média em relação àquilo que se verificava há um ano atrás. O registro que tínhamos há um ano atrás era de 192 mil euros por cada transação e neste momento esse número evoluiu para 202 mil euros por cada negócio imobiliário transacionado, o que corresponde a um acréscimo de 5%. Em termos da tipologia, aquilo que se nota é que há um ano atrás havia claramente uma procura por T2 e neste momento a procura que vamos sentir de todas as pessoas que estão ligadas a esta atividade no terreno é uma procura muito mais no âmbito de habitação do que no âmbito de investimento e, portanto, sem surpresa, as tipologias que são neste momento mais procuradas são as tipologias T2 e T3, aqui na cidade do Porto. Se há um ano atrás também a zona em que estamos, portanto a freguesia em que estamos, que é Paranhos, era a freguesia que tinha maior procura, nesta altura existe uma procura de quem quer viver na cidade do Porto, que se aproxima muito mais do centro da cidade e, portanto, há uma maior procura das freguesias de Paranhos e também das 6 freguesias que compõem o centro da cidade. Fruto provavelmente da pandemia e com naturalidade do confinamento, aquilo que se registra também do ponto de vista de tempo de comercialização do imóvel no mercado, há um ano atrás registávamos 6 meses
e neste momento registramos 8 meses para comercializar um imóvel aqui na cidade do Porto e o desconto que é oferecido pelos proprietários há um ano atrás situava-se entre os 7% e os 7,5% e neste momento situa-se entre os 9,5% e os 10%, o que é claramente um agravamento e no fundo um reflexo da menor procura que o mercado tem neste preciso momento. E em relação aos indicadores macroeconómicos que gostaríamos de partilhar convosco, desta vez trouxemos 3 novos para juntarmos aos 2 que já vamos habitualmente acompanhando. E uma dessas novidades que vamos começar a acompanhar e que na nossa opinião tem muita importância para percebermos a perspectiva futura, até para entendermos se neste momento, comparativamente com a crise anterior, estaremos no ano de 2010, em que o mercado imobiliário estava a recuperar, mas depois em 2011, fruto da crise das dívidas, o mercado desceu significativamente e até drasticamente, ou estaremos no ano de 2013, em que no último trimestre de 2013 o mercado começou claramente a subir e nunca mais parou, até à altura atual, em que, na nossa opinião, ainda não parou. Abrandou claramente, mas continua ainda muito resiliente e muito próximo, até com ligeiras subidas em relação a um ano atrás. Então, o valor de colocação das obrigações do Tesouro Português a 10 anos registou, como também seria expectável, um agravamento, portanto, foi agora colocado a 0,322%, é um agravamento em relação àquilo que se registava há um ano atrás, que andava entre os 0,25 e os 0,26, mas recorde-se que há uns meses atrás houve dívida portuguesa a ser colocada a juros negativos e, portanto, é um indicador que é importante irmos acompanhando no sentido de perceber se vamos chegar ou não à escala de 1 ou 2% e se poderemos ou não começar a prever o agravamento da crise no setor imobiliário e provavelmente do resto da economia. Um outro indicador importante para perceber a retoma económica é a cotação do ouro. Há muito pouco tempo atrás o ouro atingiu os 2.000 dólares por onça e o que se registra agora é que a cotação está em 1.735 dólares por onça, o que significa um decréscimo desta cotação, o que significa que há menos procura e o que significa que o mercado se vai sentindo, a economia se vai sentindo cada vez mais confiante nesta que costuma ser uma matéria-prima de refúgio em momentos de maior incerteza do mercado. Um outro indicador tem a ver com a cotação do barril de petróleo e há um ano atrás esta cotação situava-se em cerca de 45 dólares por barril, neste momento situa-se em 66 dólares por barril e recorde-se que durante a pandemia chegou a ter uma cotação futura negativa e, portanto, esta subida que se registra neste momento e há um conjunto de perspectivas que situa, que coloca o preço do barril de petróleo entre os 80 e os 100 dólares, portanto significa que a economia está a retomar e a procura pelo petróleo, portanto pela capacidade produtiva e as deslocações também, todo o consumo de petróleo tem vindo a aumentar, o que à partida poderá ser claramente um bom indicador do ponto de vista de retoma económica. Indo aos 2 indicadores que já acompanhamos normalmente, portanto a taxa anualizada de contratação de novos créditos à habitação há um ano atrás situava-se em 1,10% e o número que temos neste momento ainda é igual àquele que partilhamos no mês passado, portanto situa-se em 0,80% e é um número que ainda data de dezembro de 2020, porque o Banco de Portugal até o momento não registrou ainda ou ainda não atualizou este valor, mas tem sido um indicador que tem vindo sempre a dar maior competitividade na contratação de novos créditos à habitação e que perspectivamos que ainda possa ter aqui uma melhoria. Por último, a taxa Euribor a 12 meses. Aqui temos eventualmente um desfecho menos positivo, porque significa que provavelmente a prestação bancária mais baixa já terá sido atingida,
porque houve uma inversão durante este mês, portanto a taxa Euribor chegou no final do mês passado, em janeiro de 2021, estava nos 0,51% negativos e agora está em 0,478 negativos, portanto teve uma subida, não ainda muito significativa, mas 3 pontos base, o que provavelmente significará que as prestações bancárias dos créditos irão subir. A tendência que começamos a registrar no mês passado e que neste mês continuamos a confirmar, que o mercado imobiliário não sofreu o choque que existia, não irá sofrer, a não ser que haja uma crise profunda do ponto de vista de dívida, e acreditamos que o mercado vai continuar a retomar, principalmente com a retoma do alojamento local, que se perspectiva que venha a melhorar a curto prazo. A notícia do mês que gostaríamos de destacar é o atraso na entrega e no plano de vacinação que tem sido implementada aqui em Portugal e, portanto, que vai originar aqui um maior atraso na perspectiva inicial que perspectivava, no fundo, que entre o mês de julho e setembro houvesse já uma retoma bastante assinalável da economia e, eventualmente, essa retoma irá tardar um pouco mais até ao final do ano, e esta é realmente uma notícia menos confortável que partilhamos convosco. Espero que estas informações vos sejam úteis. Espero que, se tiverem algum comentário ou alguma sugestão, as deixem ficar aqui em baixo, portanto na rede em que nos estiverem a acompanhar, onde estejam a ver este vídeo. Partilhem e subscrevam o canal, ou partilhem o vídeo com alguma pessoa que acham que possa ter interesse neste tipo de informações, quer investidores, quer proprietários, pessoas que estejam neste momento a vender a sua casa, quer pessoas que estejam neste momento a comprar também o seu imóvel, ou outros profissionais do imobiliário. O meu nome é Luís Baldaco, da Investim. Tem sido um gosto partilhar esta informação e preparar todos estes elementos para vos oferecer. No próximo mês cá voltaremos. Obrigado e fiquem bem.